Esse é Fora do Armário, um podcast sobre saúde, direitos e diversidade. Eu sou o Dr. Wellington. Eu sou a doutora Maria Eduarda. Eu sou a doutora Carol e juntos vamos conversar sobre os principais temas sociais relacionados à comunidade LGBTQIA+. Fiquem ligados e vamos juntos fazer a diferença na sociedade. E hoje conversaremos sobre direito e história, tendo a participação especial da doutora Ismaele Linhares. Oi pessoal, que prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse nosso projeto. E aí, como é que você tá, Maria? Tudo bem? Comigo tá tudo bem, com você tá tudo certo? Tudo tranquilo também, graças a Deus. E contigo, Carol? Tudo bem também. Que bom. Pessoal, então hoje estamos recebendo aqui no estúdio para conversar um pouquinho mais sobre história e direitos, uma pessoa que foi minha professora na faculdade e hoje é uma grande referência de vida para todos nós. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a doutora Ismaele Linhares, que é médica de família, geriatra e também tem especialização em dermatologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui, o Wellington, Carol, meus ex-alunos e a Maria também. Espero poder colaborar com vocês. Com certeza. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui com a gente e eu tenho certeza que esse nosso encontro vai ser muito importante, tanto para o nosso trabalho, quanto para todo mundo que está nos escutando. Na semana passada, a gente teve alguns conceitos básicos, eu acho importante a gente revisar alguns, para a gente nunca mais errar na vida. Ô Carol, você consegue explicar para a gente, de uma maneira bem fácil, os conceitos de homo, hétero, bi e assexual? Claro, Maria, vamos falar assim. Eu lembro que o Pablo, da semana passada, trouxe alguns conceitos, mas não custa nada a gente relembrar. Então, só para resgatar um pouquinho disso, é importante a gente saber que cada pessoa tem um reconhecimento de amor, um tipo de atração física ou sexual, e isso está relacionado com a sua orientação sexual. E para a gente nunca mais esquecer, o termo correto é orientação e não opção, porque isso não trata, né, de uma escolha. Então, sempre para a gente lembrar, orientação. Exatamente, Maria. Dentro disso, a gente pode classificar de várias maneiras a forma como a pessoa sente essa identificação próxima, afetiva, né? A mais comum de ouvirmos são o homossexual, que são as pessoas que se atraem física, emocionalmente por indivíduos do mesmo gênero. A pessoa heterossexual, que é aquela que se atrai por indivíduos do gênero oposto. E temos também os bissexuais, que são as pessoas que reconhecem e sentem atração pelos dois gêneros, né? O masculino e o feminino. Ô Carol, só te cortando um pouquinho, a questão do bissexual sempre gera muita confusão com o termo pansexual. Que uma vez que o bissexual ele sente atração pelos diferentes gêneros no sentido de masculino e feminino, o pansexual ele independe da identidade de gênero. Verdade, boa colocação. Só para resgatar também, que a Maria citou, o termo assexual, que faz parte, né, lá da sigla LGBTQIA+, né, de assexual, são aquelas pessoas que não sentem atração sexual direta por nenhum gênero. Uhum. E outro termo que também me desperta muita curiosidade é a questão do demissexual, que é aquela pessoa cuja atração sexual ela vai se manifestar mais ativamente quando existe um laço emocional, afetivo e até mesmo intelectual por outra pessoa. Olha, eu vou confessar para vocês o seguinte, esses termos, esses conceitos, eles são bem difíceis, até para gente que estuda, às vezes é um pouco complicado de entender, né? E querendo ou não, todo mundo está sujeito a errar, e o importante é a gente reconhecer que errou e consertar isso da melhor maneira possível. Bem, então vamos ao assunto mais importante do nosso dia, né? Que é essa nossa convidada maravilhosa que está aqui nessa tarde com a gente. É verdade, como tu falou anteriormente, a doutora Ismaele, ela tem uma história de vida muito bonita, muito importante, que nos inspira muito e traz muita admiração. Ela foi minha professora e quero deixar registrado aqui que, além de professora, me ajudou no meu processo de reconhecimento da minha identidade sexual e tudo isso foi muito importante. Há algum tempo somos colegas, né, professores do curso de medicina, e tu continuas nos inspirando e tenho certeza que hoje tu vai engrandecer a nossa conversa e dos nossos ouvintes também. Pessoal, então, sobre a minha história de vida, nós, claro, vivemos momentos diferentes, né? Eu sou de uma época, né, da minha geração, que realmente havia ainda muito preconceito. Geralmente a gente conseguia fazer alguma manifestação ou alguma declaração da nossa identidade, né?
sexual, da nossa orientação, geralmente bem mais tarde, quando a gente já estava formada. Então, assim, na verdade, era tudo muito mais difícil, muito mais obscuro, né? Por exemplo, eu tive várias situações difíceis, inclusive porque eu vindo de uma classe econômica deficiente, de uma família pobre, estudando em colégio público, depois consegui bolsa, fui fazer meu médio, fui fazer medicina com pouquíssimas condições. E a gente sabe que antigamente isso também era uma barreira muito grande, porque quando aliava, né, uma orientação sexual que é diferente, né, ou uma identidade sexual diferente, e mais a condição econômica difícil, isso soma muito e vai gerar muito mais preconceito, muito menos oportunidades. Só assim, para resumir, por exemplo, foi em toda a faculdade, foi difícil, por exemplo, na minha época de medicina, há mais de 30 anos atrás, né? Quando a gente, por exemplo, eu vi colegas travesti que foram convidadas a se retirar do curso. Claro que isso não era assim, digamos, oficial, mas assim, entre linhas, as pessoas sofriam tantas perseguições que acabavam desistindo, né? E por isso que naquela época, como a gente usa o termo, né? Ficar no armário, a pessoa ficava mesmo porque às vezes ela não via uma outra opção, né? Mas eu já sabia sempre o que eu queria, eu já tinha essa destinação desde muito cedo, certo? E assim sempre foi uma batalha. Por exemplo, quando eu cheguei no hospital a primeira vez, eu fui convidado a ir embora, me retirar, porque o pessoal, isso sem eu falar nada, só por notar os meus traços, né, femininos, que foi hoje em dia, né, a minha escolha. Então eu tive que lutar muito, né? É verdade. É bem difícil mesmo, né, doutora? Tu falaste aí há coisa de 30 anos na graduação. Eu fui tua aluna, estou formada há 12 anos e na graduação também passei, na verdade eu não sofria diretamente preconceito, mas ainda tinha que ficar dentro do armário. E hoje a gente vê que graças a, né, muita luta, não foi do dia para a noite, as coisas estão mais naturais, né? E acho que nosso bate-papo, além de trazer informação, também é porque as pessoas se reconheçam, né? É importante ter figuras assim que nos inspirem, nos ajude a se reconhecer e ver que não estamos sozinhos, né? Inclusive, o nome do nosso podcast foi pensado exatamente nisso, né? O podcast chama Fora do Armário, para a gente poder debater e conversar sobre assuntos assim tão importantes. Eu queria só comentar uma coisa com todo mundo, que eu acho que antes do processo do auto-reconhecimento como sendo uma pessoa transexual, existe um reconhecimento primeiro como sendo não heterossexual. E isso, querendo ou não, acaba causando muitas questões psicológicas que precisam ser trabalhadas no indivíduo, né? A grande maioria existe só uma fase de transição. E eu acho importante a gente relatar que a maioria das pessoas transexuais existem 2 fases de reconhecimento. Sim, na verdade isso acontece mesmo, porque é mais um momento de decisão, porque, por exemplo, assim, desde a infância que, por exemplo, eu tinha, né, orientação para gostar de pessoas do mesmo sexo, mas ao mesmo tempo, mais tarde, tu vais descobrindo que não é só isso, justamente. É que tu tens também a necessidade de vivenciar, de sentir aquele sexo, que tu pertence àquele gênero, né? Certo? Exatamente. Isso tudo é uma construção histórica, né? E tem andado com o passar do tempo. E a sociedade, apesar de reprimir bastante, né? Mas vem se tornando aos poucos mais tolerante. A comunidade LGBT tem conquistado muitos direitos que antes eram negados, né? Como, por exemplo, o uso do nome social e a própria mudança nos documentos para as pessoas que, né, não se reconhecem dentro daquele sexo, né, que nasceram. E como é que foi isso para ti, doutora? Essa questão, né, de nome, de mudança de documento? Sim, na verdade, assim, hoje em dia, por exemplo, assim, nós temos 2 tipos, né, para esclarecer até para o pessoal, falando um pouquinho de direito, como é que eu faço esse processo. Primeiramente, são aquelas pessoas, por exemplo, ela vai ter que pedir autorização, ela pode fazer via cartório, né? É direto, é um processo um pouco longo, mas não tão extensivo. Ela, desde que ela tenha autorização, né? Primeiro ela recebe um chamado e ela tem que declarar por que ela quer fazer isso, se ela está certa disso,
se ela, né, essa pessoa não vai se arrepender, se é isso mesmo que ela queira, né? Por isso que eu acho que quando a pessoa toma essa decisão, ela tem que ter toda uma segurança, às vezes apoio psicológico, se ainda tem dúvida. Então, se ela faz isso, digamos assim, de livre, espontânea vontade, se ela tem cônjuge, marido, né, esposa, dependendo por que ela vai optar, e se ela tem pais, ela tem que pedir autorização. Se todos autorizarem, o processo é a nível de cartório e é bem tranquilo. Se não autorizarem, é aí que vai para o processo judicial. Que bom essa informação, acho que é bem importante mostrar que não é tão complicado assim quanto a gente pensa, né? É, realmente. E quando a doutora finalizou o seu processo, qual foi o sentimento? Olha, o sentimento foi de conquista de novo, né? Como eu já havia falado no começo, foi sempre conquistas. E a gente, né, da família LGBT, se nós podemos chamar assim, a gente está sempre tendo que travar batalha. Eu acho que vamos continuar sempre, né? Claro, como a Carol falou, hoje com mais apoio, mas ainda tem muito preconceito velado, que às vezes eu acho até pior, né? Tipo assim, eu te aceito, eu gosto de ti, mas não pode ir na minha casa. Tipo assim, a gente sabe que existe. Então, assim, é um sentimento de uma vitória, de uma conquista de tu estar, de tu, por exemplo, a gente até pode discutir depois, né? Se tu quiser sair de salto alto, tu já és uma mulher, tu te sente segura disso. Então, dá um sentimento de conquista, de prazer e de satisfação muito importante. Que legal de ouvir isso. E dá uma felicidade até da gente escutar isso dessa maneira. Mas, gente, agora que a gente tocou nesse assunto, né, me lembrei muito de uma postagem que eu vi uma vez no Facebook. Ela mostrava aquele famoso apresentador do SBT de domingo, que por sinal também é o dono da emissora, e ela dizia assim: você chama ele de Silvio Santos ou de Cenoura Bravanel? E logo embaixo dizia, se você chama ele pelo nome que ele se reconhece, qual é a dificuldade de usar o termo correto que a pessoa então está se identificando? É verdade, se a gente parar para pensar, né, parece, na verdade, com certeza, muitas pessoas acabam fazendo isso como uma forma de provocação, né, de não usar o nome que a pessoa se identifica, até como a doutora Ismael falou, como uma forma de um preconceito velado, né, isso transfobia acontece muito. Entra também, né? Isso, né, não tem necessidade nenhuma, porque assim, o que a pessoa ganha destratando a outra dessa forma, né, não ganha nada. Eu penso assim que, na verdade, por isso que eu falei ainda há pouco, a batalha nunca acaba, né, de ser travada. Então, eu acho que tu tens que, né, que exigir, que, né, a não ser que são em condições assim, quando a pessoa não faz por, né, por exemplo, eu tenho pacientes antigas, às vezes chama pelo outro nome, mas não está querendo te provocar. Mas quando é nesse sentido, eu acho que tem que lutar mesmo, deixar bem claro, né? Que tu conquistasse aquilo, que é um direito, tu não roubaste nada de ninguém, nem infringiste nenhuma lei, um direito que é adquirido e tem que ser respeitado. Exatamente. Ninguém é obrigado a aceitar, né? Mas o mais importante é ter compostura, ter o respeito, né? É verdade, Maria, a gente está falando aí de direitos e é importante falar que dentro da história outros direitos, né, foram conquistados também, como a questão do casamento homoafetivo, que era uma batalha bem importante da comunidade LGBT. Somente em maio de 2011 que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo, né? Mas isso foi uma conquista, embora tardia no Brasil, foi uma conquista bem importante. E lembrando que tudo isso sempre foi muito incentivado e discutido na mídia, né? E até mesmo pela classe artística. Eu me lembrei agora daquela atriz que faleceu em 2017, a Rogéria. Eu acho que foi uma das mulheres transexuais mais famosas do país. Junto com a Roberta Close, Mulher Pepita, Candy Mel, Urias, até a youtuber Mandy, por aí vai. E a gente não pode esquecer também dos homens trans, né? Que tem grande representatividade, como, por exemplo, o Tarso Brant, o Tami Miranda. É verdade, Well. Essas pessoas têm conquistado seu espaço, têm aparecido na mídia. E vamos lembrar também da política, né? O próprio Tami Miranda foi um dos vereadores mais votados agora nas últimas eleições em São Paulo. E temos também a professora Duda Salabert em BH, que foi também a vereadora mais votada. E por aí afora, no Brasil inteiro, a gente teve esses espaços ocupados por pessoas da comunidade LGBT. E eu acho muito importante essas pessoas, né, digamos assim, as pessoas que levantaram as primeiras bandeiras, né, que sofreram todo o preconceito, essas pessoas são muito importantes porque elas trazem todo o respaldo para as outras, né, e são pessoas memoráveis, dignas de todo o nosso respeito. Essa também mudança agora na política, né,
e vai gerar mais confiança, mais direitos para a comunidade LGBT. Então, eu só acho tudo isso muito importante, né? E, na verdade, cada um tem que levantar a bandeira e no sentido de ajudar as outras pessoas jovens, que a gente tem muito jovem, muito adolescente que está precisando desse apoio. Hoje em dia não basta mais a gente ser contra, né? A gente tem que lutar para garantir que isso não aconteça mais. Mas voltando ao assunto, eu gosto muito do exemplo daquela senhora que ficou conhecida recentemente como Ana Carolina Apocalipse. Ela se reconheceu como uma mulher trans somente aos 59 anos de idade, enquanto ela via essa novela que está passando agora, novamente, A Força do Querer, que tem uma personagem, a Ivana, que ela acaba se tornando o Ivan no decorrer da trama. E ela teve todo esse processo acompanhado pelo SUS. Isso é bem importante, Well. É importante a gente falar aqui que o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele fornece, sim, todo o tratamento para quem deseja fazer, né, não é só isso, mas quem também deseja fazer a questão hormonal, o acompanhamento multiprofissional com psicólogo, psiquiatra, enfim, endócrino, e até a própria cirurgia de redesignação sexual. Isso tudo é oferecido pelo SUS. Ainda falando em relação à Ana Carolina Apocalipse, é importante ressaltar que nem todas as pessoas querem fazer a cirurgia. Ela, por exemplo, nesse momento não quis, ou muitas pessoas não querem alterar seu nome. Cada um escolhe o que deseja fazer ou não nesse processo de transexualização. Eu acho super importante o que a Carol colocou agora, assim, no sentido que é mais uma dúvida importante que as pessoas têm, né? Porque eles pensam assim, tu vai pegar um documento que é uma mulher trans, com um documento oficial de mulher, tu é do gênero feminino, e no outro dia tu já tem que sair de salto alto, quando não acontece nem com as mulheres heterossexuais. Então, essa questão, e também a questão da cirurgia é importante, porque muitos não optam e isso não fere em nenhum momento a escolha dela ou o direito dela. Então isso tem que ser bem claro. Esses dias até estava falando com tem uma vizinha de outra rua que ela é trans, também fez todo o processo, é jovem, e ela estava dizendo, agora todo mundo fica todo dia me perguntando quando é que eu vou fazer a cirurgia. Mas assim, aí ela até brinca, né? Não, a minha rinoplastia já está marcada. Para justamente, né, descontrair, para falar que isso aí são coisas diferentes. Exatamente. Sim, e é muito importante, né, que você não precisa ter o pênis ou a vagina para ser considerado homem ou mulher, né? A presença ou não do órgão, ela não vai definir você de maneira nenhuma. Inclusive, se você for ver no Brasil, todo ano, cerca de 1.000 homens perdem o pênis por causa de câncer. E isso não quer dizer que ele vai ser menos homem, não é? Gente, mas para a gente começar a finalizar esse bate-papo, que está muito bom, mas o nosso tempo está se esgotando, doutora, como que a senhora imagina que vai ser o futuro do nosso país daqui a alguns anos? Olha, a gente está vivendo esse ano, principalmente, um momento difícil, né? Com a pandemia, com o recesso econômico. A gente, obviamente, está muito preocupado, mas, assim, como aquela coisa que está no sangue do brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista. Em relação à comunidade LGBT também, eu acho que os espaços foram conquistados, como tu mesmo falaste. A gente não pode deixar, né, usando um termo, a peteca cair, assim, a gente tem que estar continuando essa luta, né, vendo os espaços, não deixar regredir as conquistas. E eu vislumbro, principalmente para gerações novas, assim, um futuro promissor, com respeito, com igualdade, com igualdade. E assim também no sentido que nós não vamos precisar, daqui a um tempo, espero, viver segregados, né? Bar do gay, na Argentina eu já vi que tem bar do queer, assim, que isso eu acho que legal, coloquei aqui também, que a gente ainda tem que melhorar muito, que a própria comunidade também às vezes segrega e as próprias pessoas LGBT às vezes acabam fazendo isso. E eu acho isso também que tem que passar por uma conquista, né? E então temos que conquistar, mas eu acho que o futuro vai ser brilhante, espero. E eu acho que quem faz a história somos nós, com cada pessoa, né, que ela trabalha de formiguinha, cada jovem, né, que tu orientas, eu acho que vai ser bom. É verdade, doutora. A gente está aqui justamente tentando fazer isso, né? Tentando levantar a bandeira, tentando trazer esses conceitos e que as pessoas possam se espelhar um pouco.
E eu também, como tu, gosto bastante de sonhar, de acreditar e pensar que a gente vai ter, sim, uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a equidade não vai ser só um termo teórico que está lá na Constituição, né? Que a gente vai, sim, ter todos os nossos direitos e respeitados e garantidos. Eu espero de verdade que a gente possa ter essa sociedade, né, e que ela não seja só idealizada, que ela seja muito presente no nosso dia a dia. Mas, amigos, não querendo ser chato, mas a gente vai começar a precisar se despedir. Queria imensamente agradecer a presença de todos vocês hoje, em especial da doutora Ismaele, que cedeu o seu tempo e está brilhantando aqui o nosso trabalho. Pessoal, eu também só tenho a agradecer. Eu até estava aqui agora pensando, né, com os meus botões, assim, a conquista que a gente tem falado tanto. Hoje isso aqui já é uma conquista, porque quando que no meu TCC de residência médica, no meu trabalho final, eu poderia fazer, né, eu perderia até talvez o meu diploma, eles iam rasgar e dar na minha cara se eu fizesse um TCC como esse. Então isso aqui já é uma conquista. Eu sou muito agradecido a Carol, que foi uma excelente aluna, o Wellington, e hoje conhecendo a Maria. E são pessoas, né, que a gente vê que tem um futuro brilhante e que estão imbuídos de uma campanha muito bonita. Então agradeço e fico sempre à disposição. Obrigada, doutora. A gente fica muito feliz com a tua participação. Como a gente falou lá no início, tu nos inspira muito, e não só nós, acho que muita gente tem a certeza do teu papel, né, na nossa região, na sociedade em geral, é muito importante. E que tenho certeza que a gente está tentando fazer a diferença e a gente conta contigo. Mas é isso, pessoal. Agradeço todo mundo. Maria, Well, obrigado também. Na próxima semana a gente volta. Eu queria agradecer a todos, principalmente a doutora, foi muito esclarecedor, e até o próximo podcast. Então, meus queridos, até a próxima semana, onde a gente vai falar mais um pouquinho sobre promoção e prevenção de saúde, novamente com o Dr. Pablo Sebastian. Um grande abraço a todos e valeu! Você ouviu Fora do Armário, uma iniciativa dos residentes de Medicina de Família e Comunidade da Univale.